Olá, boa noite família Gran Concursos, boa noite família Imparáveis. É com muita alegria que inicio aqui esse projeto. Queria agradecer pessoalmente ao professor Gabriel Grangeiro por ter me convidado a fazer parte dessa equipe. Essa ideia de fazer parte dos Imparáveis é sensacional, até porque para vir para cá a negociação envolveu que ele me demonstrasse que iria realmente buscar fazer o maior curso fiscal desse país. Vocês estão vendo nomes que estão sendo anunciados, outros nomes virão, para que a gente possa construir aqui um excelente curso fiscal, para que a gente possa ajudar todos aqueles que buscam posicionamento em carreiras fiscais a atingir seus objetivos, certo? A gente vai aqui trabalhar com o direito tributário num grau de profundidade elevado, como é o grau de profundidade das provas que estão sendo elaboradas mais recentemente pelas principais bancas examinadoras, vai trabalhar em cima do que é cobrado tanto de doutrina quanto de jurisprudência, do que é cobrar de legislação, porque as bancas hoje em dia cobram diversos temas diferentes, aprofundando cada vez mais suas questões. Então, de cara, é com muito orgulho que eu venho a fazer parte dessa equipe e vamos aqui trabalhar em conjunto com diversos outros profissionais para atender a você que vem assistir às nossas aulas buscando atingir os seus grandes objetivos. Então, sem mais delongas, vamos começar a tratar do direito tributário brasileiro. Quem já foi meu aluno em algum momento, ou quem me dá a honra de usar meu livro de Direito Tributário como material de estudo, sabe que eu normalmente sigo uma sequência um pouco diferente daquela sequência que tradicionalmente é utilizada por outros professores de Direito Tributário. Inclusive muitos hoje em dia já copiam a mesma sequência que eu adoto, porque acredito, no final das contas, pela prática, que ela faz com que todo mundo entenda melhor o direito tributário. Só para que vocês entendam o que eu estou querendo dizer aqui. É comum que os livros de direito tributário e os cursos em geral comecem a tratar da matéria a partir dos princípios constitucionais tributários. Parece bem óbvio, né? Começar do princípio, né? Ou começar pelos princípios. Mas na realidade, começando dessa forma, há um pequeno grande problema. Você vai falar, por exemplo, do princípio da legalidade, dizer que o tributo só pode ser criado ou aumentado por lei, da irretroatividade, que o tributo não pode ser cobrado para fato gerador ocorrido antes da lei, né? Da vigência da lei que o instituiu ou aumentou. Mas claro que para chegarmos a esse ponto, entendermos bem o que significa isso, em primeiro lugar a gente precisa saber exatamente, de acordo com o que está na lei e na jurisprudência, o que é tributo. A gente não pode começar a tratar de quais são as regras, os princípios aplicados aos tributos, sem saber exatamente o que é tributo. Então a gente precisa ter um bom conhecimento dos conceitos iniciais. O que é tributo? Quais são as espécies tributárias, como se conseguir diferenciá-las. E quem lida com o direito tributário na prática sabe que quando há uma ação judicial para discutir a cobrança de um tributo, se ele é devido ou não, normalmente o magistrado, a primeira coisa que ele vai ter que analisar é se aquilo que está sendo cobrado é tributo ou não. Claro que se é uma discussão sobre imposto de renda, não há dúvida que se trata de um tributo. Mas às vezes, certas cobranças que o Estado nos faz são cobranças que a gente fica na dúvida se submetem ou não ao regime jurídico tributário. O magistrado tem que definir isso de cara, porque se ele diz que certa cobrança é tributo, aí ele vai dizer que só pode aumentar por lei, ele vai dizer que aquele aumento que aconteceu só pode ser cobrado no outro ano, ele vai aplicar o regime jurídico tributário. Lembra disso, vale para todos os ramos de direito, tá? As classificações, dividir um gênero em espécie, só são realmente úteis quando as espécies em que você subdivide o gênero estão submetidas a regimes jurídicos diferentes. Então, dizer que uma cobrança é tributo ou não é tributo, isso aí é importante para que você saiba que regras aplicar. Deixa eu dar um exemplo que é bem fácil de ser entendido. Houve uma grande discussão lá no passado sobre a caracterização das custas judiciais. Custas judiciais essa expressão se refere ao valor que a gente paga para o judiciário para que ele processe e decida uma causa, para que ele julgue um processo, sendo mais simples. Então você paga um valor para o Estado. O que acontece? Essas custas judiciais são pagas ao Poder Judiciário
E havia uma discussão se elas poderiam ser aumentadas, diminuídas, estipuladas por ato dos próprios tribunais. Então os tribunais editavam resoluções aumentando suas custas judiciais e a discussão era, podem os tribunais fazer isso? Vejam, nem parece que a gente está discutindo direito tributário. Mas a primeira coisa que teve que ser resolvida pelos magistrados, pelos juízes, para responder essa questão foi a seguinte: custas judiciais são tributos? São tributos da espécie taxa? Se o judiciário disser que são tributos, então são inconstitucionais as resoluções dos órgãos do judiciário, dos tribunais, que aumentem esses tributos. E mesmo que aumente por lei, não pode aumentar agora e começar a cobrar amanhã. Porque se é tributo, o aumento só é cobrado no outro ano por conta do princípio da anterioridade. E por aí vai. Então houve muita discussão sobre isso e a conclusão que chegou ao judiciário foi sim, são tributos, então foram declaradas inconstitucionais várias resoluções de tribunais que aumentavam estas custas. Então preste atenção, saber se algo é tributo não é só para satisfazer a sua vontade intelectual de conhecer bem o sistema jurídico. Isso tem uma repercussão gigantesca. Então a primeira coisa que se discute num processo como esse é tributo ou não é tributo? Quando a resposta é sim, e aqui eu só vou tratar dos casos em que a resposta é sim, né? Porque se a resposta for não é tributo, então a gente não vai estudar nem nessa matéria. Você vai estudar em direito civil, em algum outro ramo de direito. Agora, se a resposta é sim, o próximo passo do magistrado vai ser verificar que tributo é aquele. É um imposto, é uma taxa, é uma contribuição. Bem, isso é feito para quê? Pelo mesmo motivo. Dividir o gênero tributo em espécies tributárias, isso é feito para que você analise o regime jurídico aplicado a cada uma dessas espécies. Tem gente que lê livro de direito e diz, que papo assim, o regime jurídico aplicável. Quando a gente fala do regime jurídico aplicável, é saber quais são as regras aplicáveis. O regime jurídico de uma taxa é diferente do regime jurídico de um preço, que nem é tributo, certo? Então, qual é o regime jurídico do tributo? Então você vai precisar saber qual é a espécie tributária, diferenciar com muita precisão um imposto de uma taxa, uma contribuição de melhoria de um empréstimo compulsório. Então quando você diz é tributo e decide, chega à conclusão de que a espécie tributária aplicável é de uma taxa, você vai aplicar todo um regime jurídico tributário adequado para as taxas. Vocês devem lembrar, por exemplo, ou já ter ouvido falar que lá no passado existia uma taxa de iluminação pública. Só que a taxa de iluminação pública, ela era cobrada por um serviço que não obedecia aos requisitos necessários para a instituição de taxa. Como nós vamos detalhar aqui, para se cobrar uma taxa, o serviço tem que ser divisível, dentre outras coisas. E o serviço é divisível somente quando o Estado consegue identificar quais são seus usuários. E como é que você vai identificar quem é usuário de taxa de iluminação pública? Se estivermos em tempo de pandemia, todo mundo trancado dentro de casa sem sair na rua, aí todo mundo vai dizer, eu não sou usuário do serviço de iluminação pública, vou parar de pagar a taxa por conta disso? Teve um caso numa prova da OAB, segunda fase da OAB, em que se falava de um cego que ia para a justiça alegando que não tinha que pagar a contribuição de iluminação pública, afinal de contas não enxergava nada, então o serviço não estava sendo prestado. Então, se a gente olhar para o regime jurídico da taxa, vai perceber que a taxa de iluminação pública descumpre várias regras que fazem parte desse regime jurídico. Por isso o Supremo Tribunal Federal disse, olha, isso é um tributo? É uma taxa? Mas é uma taxa inconstitucional. Inclusive editou uma súmula dizendo que o serviço de iluminação pública não pode ser custeado por taxa. E aí o que é que o governo fez? Propôs uma emenda à Constituição. Essa emenda à Constituição disfarçou a taxa de iluminação pública como se fosse de uma contribuição. Criou-se uma contribuição de iluminação pública. Para quê? No momento que você muda a espécie tributária, agora é uma contribuição. Aí aquele cego que vai para a justiça dizendo, eu não quero pagar a contribuição porque não sou usuário do serviço, aí o judiciário vai dizer, se fosse uma taxa, realmente você não tinha que pagar, porque taxa quem paga é quem usa do serviço. Mas é uma contribuição. Você é cego, não usa do serviço, mas ele é importante até para a segurança, as ruas estarem iluminadas. Então você é cego, mas você pode contribuir
Vejam que a nomenclatura contribuição já traz uma ideia diferente, que você vai entregar uma parcela do seu patrimônio para contribuir com a atividade estatal. Taxa não é assim, você paga pela atividade estatal que lhe foi prestada. Então vejam a grande importância de você saber exatamente o que o Estado está lhe cobrando. Se é tributo ou não, em sendo para aplicar o regime jurídico tributário, se aquele tributo é imposto, taxa, contribuição de melhoria, para que você saiba quais são as regras aplicáveis. Então, é assim que vai rodar o começo do nosso curso. A gente vai analisar detalhadamente os elementos do conceito de tributo, entender por que o Estado tributa e saber quais são os elementos do conceito de tributo, o que não significa que você simplesmente tem que decorar o artigo 3º do CTN. Vai ter que decorá-lo também, mas vai ter que entender cada um daqueles pontos e saber da jurisprudência aplicável a respeito dessa matéria. Da jurisprudência houve muitas discussões como estas que eu acabei de citar. E essas discussões é que as bancas gostam de cobrar quando querem aprofundar a matéria, cobrar questões mais difíceis, né? Porque aquela questão de quem descobriu o Brasil, Pedro Álvares Cabral, Breu Bril, Brau Bru, não existe mais, né? Que seria a questão em direito tributário de copiar somente o que está no Código Tributário Nacional no artigo 3º. Na realidade, a gente vai ter que analisar o artigo 3º e vai ter que conhecer a jurisprudência aplicável, como vocês vão ver, inclusive, em questão que vai ser exibida aqui. Muito bem, então a gente vai andar nesse sentido. Primeiro, conceito de tributo, depois, sabendo o que é tributo, saber quais são as espécies tributárias, verificar quais as características de cada uma dessas espécies, qual é o regime jurídico que lhes é aplicável. Aí sim, depois de conhecer tributo, saber quais são as espécies, aí chega o momento de nós tratarmos dos princípios constitucionais tributários, porque aí quando eu for falar dos exemplos, vocês já estarão preparados para conhecer bem, entender bem esses exemplos. Eu não vou aqui presumir que vocês conhecem da matéria por completo. Então, quem já conhece direito tributário, já estudou com outro professor, paciência, porque a gente vai trabalhando em cima dos conceitos básicos e vai evoluindo, né? Como bons Pikachus, né? Nós vamos evoluir bastante para chegar a um ponto em que você também, que já conhece bastante, tenho certeza, vai ter utilidade com a nossa aula, ok? Muito bem. Então, em primeiro lugar, quando a gente fala de direito tributário, a primeira coisa que muitas pessoas se perguntam é: por quê? Para que o Estado tributa? E a resposta a isso é meio que imediata. Se você perguntar para qualquer pessoa que sequer está estudando direito, perguntar: olha, por que você acha que o Estado tributa? Ele vai dar uma resposta bem óbvia. Ora, o Estado tributa para obter recursos, para arrecadar dinheiro, para desempenhar sua atividade econômico-financeira. Quando a gente começa a estudar, por exemplo, teoria geral do Estado, estudar o fenômeno estatal, a gente aprende que o Estado, na realidade, ele existe para atender uma finalidade só. Finalidade única que o Estado tem, que é a consecução do bem comum das pessoas que estão naquele território. Bem, para chegar à consecução do bem comum, o Estado vai precisar construir hospitais, escolas, pagar servidores públicos, construir rodovias, vai precisar gastar dinheiro. E ele vai ter que obter esses recursos de alguma forma. Lá em direito financeiro, quando se fala das receitas públicas, se diz que o Estado obtém receitas basicamente de duas formas. Primeira, eles às vezes obtêm receita como os particulares obtêm, seguindo um regime jurídico de direito privado. Tem gente que vê essa expressão, decora, né? Uma sociedade de economia mista é uma pessoa jurídica de direito privado, segue um regime jurídico de direito privado. O que é um regime de direito privado exatamente? Quando eu digo que o Estado age num regime de direito privado para obter certas receitas, é porque ele age como qualquer particular, como qualquer de nós. Por exemplo, se você tem um imóvel e aluga esse imóvel, o aluguel vai ser regido por uma lei civil, direito privado. Então você obtém essa sua receita de aluguel contratualmente. O Estado também pode fazer isso. O Estado também aluga alguns de seus imóveis, obtém um rendimento que um particular obtém da mesma forma. Assim como o Estado obtém um rendimento quando cria uma empresa. Por exemplo, a Caixa Econômica Federal é uma empresa pública de capital de 100% da União, 100% pertencente à União. E atuando também como um banco, que a Caixa também tem outras coisas, mas atuando como um banco, ela lucra. E no Brasil o banco lucra muito. E como o proprietário, digamos assim, é a União Federal, a União acaba recebendo dividendos dessa atividade.
A União obtém receitas que são receitas que o particular também obtém da mesma forma. Qualquer um de nós, se criar uma empresa que gerar lucro, vai obter dividendos. Muito bem. Então, quando o Estado obtém recursos assim, como se fosse um particular, o direito financeiro diz que essas receitas são receitas originárias. E essa terminologia é porque o originário mostra que a receita se origina do patrimônio do próprio particular. Ele está explorando o seu próprio patrimônio. Já numa outra seara, aí tem um tipo de receita que só o Estado obtém, que é a receita derivada, que deriva de patrimônio alheio, em que o Estado tem que usar sua força, seu poder de império, coagir as pessoas a pagarem. Somente o Estado pode legitimamente nos obrigar a entregar parte do nosso patrimônio para ele. Tem gente que obriga, né? Também de outras formas, mas isso aí é criminalidade. O Estado tem esse poder de, usando do direito público, vejam aí, quando a gente fala de regime de direito público, a gente vai falar de prerrogativas estatais, prerrogativas que os particulares não têm. O Estado nos impõe que a gente entregue para ele parcela de nossa riqueza. Essas receitas são receitas derivadas. Basicamente, receitas derivadas hoje só existem de dois tipos. O tributo, que vai ser o nosso objeto de estudo, e as multas. Vejam que no caso de multa, o Estado também usa de sua força, do seu poder de império, e impõe a multa para que nós paguemos. Então, quando a gente fala de fontes de receita, o Estado obtém receitas usando o direito privado, receitas originárias, e usando as prerrogativas de direito público, do seu poder de império. São receitas de direito público, receitas que são derivadas. Atenção! Desde que a privatização de empresas estatais se tornou a tônica no Brasil, desde os idos lá de 1994, com aquele plano diretor da reforma do Estado que veio em 95, certo? Em que grandes empresas estatais foram privatizadas, desde aquela época que as receitas originárias tendem a diminuir, afinal de contas o Estado está vendendo empresas lucrativas, e o Estado concentra sua arrecadação nas receitas derivadas e nas receitas derivadas tributárias. Eu digo nas receitas derivadas tributárias grifando na voz, porque receita tributária derivada, ou melhor dizendo, receita derivada de multa, ela não deve servir como base para que o Estado organize seu orçamento. Ao menos na teoria, as multas são criadas para não arrecadar. Porque no mundo ideal as pessoas não cometeriam os ilícitos. O ideal é que ninguém cometa ilícito nenhum e o Estado não receba nada de multa. Eu sei que existe a tal da indústria da multa, não vamos discutir aqui as distorções, tá? Mas na realidade a receita tributária é a principal do Estado, e isso eu mostro de duas formas. Como receita derivada é a principal, porque a receita da multa é pequena e deve ser pequena. Quanto menor, mais civilizada é uma nação. Quanto menos ela arrecada com multa. Ou mais civilizada ou menos fiscalizadora, né? Porque pode as pessoas estar cometendo um monte de coisa errada e não ser fiscalizada. Mas o correto é que as receitas de multa sejam pequenas. Então a receita tributária é elevada. E como o Estado tem diminuído as receitas derivadas, cada vez mais ele cresce com as receitas originais, com as receitas tributárias. Como o Estado está diminuindo, desculpem. Como o Estado está diminuindo as receitas originárias, que são de direito privado, ele tem que crescer nas derivadas, direito público, e basicamente nas derivadas tributárias, tá? Então, o que eu estou querendo dizer para você, eu não fiz nenhum slide separando derivado e originário, porque você estuda mais em direito financeiro. Mas é bom que a gente entenda, até para que a gente entenda também um conceito que a gente vai usar aqui, em que essa palavra derivada vai aparecer. Receita derivada, receita de direito público. Então, eu quero que vocês percebam que a receita tributária é uma das receitas que o Estado obtém. É uma, mas não é assim. Uma das receitas, como se as outras tivessem a mesma importância. Ela é a mais importante fonte de receita que o Estado tem hoje em dia. Então fica fácil dizer que o Estado tributa para obter receitas. No entanto, essa é uma visão muito específica, muito unilateral do fenômeno tributário. Porque quando o Estado começa a tributar, ele percebe que algo muda no funcionamento da economia. Os tributos não conseguem ser neutros, absolutamente neutros. O Estado percebe que, por exemplo, se ele cria um imposto sobre a importação, as pessoas vão importar menos aquela mercadoria porque a mercadoria se torna mais cara. Então o Estado percebe um efeito colateral. Eu estou arrecadando aqui, mas as pessoas estão importando menos. Estão consumindo mais produtos produzidos no Brasil. E aí surge a ideia,
Então eu poderia usar desse imposto para justamente estimular o crescimento da indústria nacional. O que parecia mero efeito colateral, substituição das importações, eu vou usar como sendo meu efeito principal. Eu vou usar o tributo com essa finalidade. Então, por exemplo, se a indústria de informática nacional começa a se cartelizar, a subir os preços assustadoramente, o governo pode simplesmente zerar a alíquota de imposto de importação sobre aqueles bens de informática para eles entrarem a um valor mais baixo no Brasil e concorrerem com o produto nacional. Se a indústria calçadista do Rio Grande do Sul está sofrendo com a concorrência de calçados importados da China, o poder público pode fazer o contrário, aumentar o imposto de importação para proteger a indústria nacional. Acho que todos vocês devem recordar, não há muito tempo, mas na época não tão recente em que o dólar estava bem mais baixo, o governo estava muito preocupado com os brasileiros comprando pra caramba no exterior, viajando pra caramba, deixando um monte de dinheiro lá fora. Aí o governo aumentou o IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, na conversão de câmbio, na sua compra de dólares, ou na compra de mercadorias estrangeiras em que você vai pagar em dólar, então tem uma operação de câmbio. Então, com isso, o governo torna mais caras essas operações e desestimula algo que ele quer que seja reduzido naquele momento. Então, vejam, o poder público usa do tributo para estimular ou desestimular certa atividade econômica. Isso é a utilização do tributo com a finalidade de intervir. E vejam que, curiosamente, nesse caso, o efeito colateral é que é a arrecadação. Eu quero proteger a indústria nacional, aumenta o imposto de importação. O que é que vai acontecer com a arrecadação? Olha que coisa interessante. Pode acontecer de o poder público aumentar o imposto de importação sobre calçados, por exemplo, para proteger a indústria calçadista nacional, e a arrecadação do próprio imposto de importação cair. Porque antes, por exemplo, se a alíquota estava em 15%, as pessoas estavam importando pagando 15%. Aí o governo joga a alíquota para 70%, aí ninguém importa mais, então a arrecadação cai apesar da alíquota ter caído. Só que na realidade, isso é efeito colateral, porque o governo adotou a medida de aumentar a alíquota para proteger a indústria nacional. E muito importante, decisão do Supremo Tribunal Federal do ano passado, tá? Importantíssima. Eu vou falar de um caso bem antigo, vocês já conhecem, mas só foi decidido de maneira clara pelo Supremo no ano passado. O caso, acho que todos devem lembrar aqui, de uma fábrica de brinquedos existente, mas teve uma época que ela dominava tudo no país, era a gigantesca fábrica de brinquedos do Brasil chamada Estrela. A Estrela dominava por completo o mercado, aí lá atrás o governo reduziu pra caramba a alíquota do imposto de importação sobre brinquedos, lá no início da década de 90. Reduziu a alíquota do imposto de importação sobre brinquedos. Com isso, a Estrela perdeu a proteção que ela tinha contra os brinquedos estrangeiros. Esses brinquedos estrangeiros alagaram o mercado nacional. O governo quis competição. Não vamos discutir aqui o que levou o governo a tomar tal decisão. Mas a Estrela foi para a justiça. Passou décadas batalhando por uma indenização, dizendo, olha, o governo adotou uma medida que me deu prejuízo, praticamente me quebrou. E o que é que o Supremo Tribunal Federal decidiu? Que ninguém tem direito a uma manutenção de uma política fiscal de importações, de proteção de importações. A Estrela não tem o direito adquirido a ficar sendo protegida para sempre. Isso é decisão de governo. O tributo é extra fiscal justamente para que o poder público possa fazer justamente isso. Ele possa calibrar as alíquotas para manter um certo grau de competitividade, fazer com que as pessoas dentro do país tenham acesso a mercados de qualidade e bom preço e também pensando do outro lado na proteção à indústria nacional. Esses valores aí vão sendo calibrados pelo governo a cada tempo. Também a gente tem que fazer valer a soberania popular, né? Se em determinado momento um governante diz, olha, o que vai melhorar o nosso mercado, melhorar o país, fazer o país se desenvolver, é competição. Tem que competir com produtos estrangeiros, sim. Nós temos que nos abrir. Collor, quando assumiu o governo, disse, os carros que existem no Brasil são verdadeiras carroças. Nós temos que trazer veículos de qualidade para o Brasil. Vamos competir. Baixou também o imposto de importação, gerou um conjunto de problemas. Mas isso, se o presidente propôs isso, a população votou naquele candidato, ele foi eleito,
Não faz sentido ele executar sua política financeira, econômica, política de importações e depois alguém ser indenizado por conta disso. Você não tem direito a esse melzinho na chupeta para sempre, querida Estrela. Você vai se submeter a essas regras. Então, essa utilização do tributo, ela não gera direito a indenizar. Mas tudo que eu falei aqui está bem claro, acredito para vocês, a utilização do tributo de duas formas. Uma com a finalidade de arrecadar, que é a finalidade que a gente chama aqui de finalidade fiscal. Essa finalidade aqui é a finalidade de carrear recursos para os cofres públicos, botar grana no caixa. Já a finalidade extra fiscal é uma finalidade de intervir em situações sociais e econômicas. Alguém pode falar situações sociais? Sim, claro, o tributo também gera intervenções sociais. O ITR, por exemplo, terá suas alíquotas fixadas, diz a Constituição, de forma a desestimular a manutenção de propriedades improdutivas. Vamos combater latifúndios improdutivos, colocando alíquotas pesadíssimas para esses latifúndios improdutivos. Tem a ver com a economia, mas também tem a ver com a situação social, certo? O tributo, ele também é um grande redistribuidor de renda. Então você tem intervenção também quando o tributo é usado com essa finalidade. Agora, de cara, lembrem, eu gosto muito para explicar isso, de usar aquele símbolo do equilíbrio das forças do bem e do mal. Opa, desculpa, que eu acho que o áudio estava ruim, aqui já me avisaram que o microfone não estava bem, acho que melhorou, mas dava para entender, né? Que eu lembro que meu irmão um dia disse que isso aqui era o símbolo dos engenheiros do Havaí, eu quase que morro do coração, né? Aí vamos lá, que mostra que em todo mal há um pouco de bem. Então, quando tem uma parte preta com uma marquinha branca no meio, não estou dizendo que o preto é o bom nem o branco é ruim, não, pelo amor de Deus, tá? Mas que seja você atribui o que é a preto e a branco aí, você vai ver que tem um pouquinho de branco em todo preto, um pouquinho de preto em todo branco. Então, no final das contas, a ideia é, não há o bem puro, não há uma pessoa puramente boa. Tem alguma coisa de maldade lá dentro. Não há também uma pessoa puramente má. Algo de bondade, sacuda que sai algo de bom daquela pessoa que parece tão má. Por que eu estou falando isso? Os tributos também são assim. Não há um tributo puramente extrafiscal. É só para intervir. Ora, é um tributo. Ele é cobrado. Entra dinheiro nos cofres públicos. O governo vai rasgar aquele dinheiro. Isso aqui não é para arrecadar, não. Isso aqui eu vou jogar fora porque o tributo é só para intervir. Não. Entra dinheiro nos cofres públicos e vai ser utilizado nas finalidades públicas, na busca da consecução daquele bem comum. Ok? E quanto ao tributo com finalidade arrecadatória, não há um tributo cuja finalidade seja só arrecadar. Porque todos acabam intervindo no funcionamento da economia e se cria uma estrutura para que essa intervenção seja positiva. Tem um exemplo que eu adoro citar, porque deixa isso muito claro, que é quando a gente fala das alíquotas, que traço torto, desgraçado, mas vamos lá. As alíquotas do imposto de renda. Então, de acordo com o aumento da renda, as alíquotas vão aumentando. Então, você tem alíquotas para quem tem rendimento muito baixo, a alíquota de 0%, o cara não tem condições de contribuir, todo o dinheiro dele presumivelmente é utilizado para subsistência, então não tem capacidade contributiva. A partir de um certo patamar, o cara já tem uma capacidade de ajudar o Estado, contribuir com uma alíquota pequena, 7,5%. Aquele cara já tem alguns luxos, já começa a comprar umas cópias de livro, né? Então já tem como contribuir com o Estado. A partir de um certo patamar, ele tem como contribuir mais, 15%, depois de uma alíquota de 22,5%, depois de uma alíquota de 27,5% para quem tem grande capacidade contributiva. De cara, esse escalonamento de alíquotas tem finalidade arrecadatória, claramente. Afinal de contas, você vai espremer mais a laranja que tem mais suco. Você vai ter condições de tirar mais das pessoas que têm maior capacidade contributiva. Não é só tirar mais, é tirar numa proporção maior. Porque se eu dissesse o imposto de renda é 10% para todo mundo, claro que quem ganhasse R$1.000 pagaria 100. E quem ganhasse 100 mil pagaria 10 mil. Então você cobraria mais de quem tem maior rendimento. Mas isso seria injusto, porque tirar R$100 de quem ganha 1.000 é fazer o cara comer ovo. Não poder comer nenhuma carnezinha nunca. É tirar subsistência. Certo? Tirar R$10.000 de quem ganha 100 mil é tirar luxo.
Porque quem ganha 100 mil, com 90 mil, o cara cumpre todas as suas necessidades e ainda sobra um bocado de dinheiro. Aquela questão da disponibilidade marginal de renda, né? O que sobra para você ter seus luxos sobra numa proporção maior do que o aumento de sua renda. Então vejam só, eu lembro que já teve gente que falou assim, eu educo meu filho financeiramente dizendo, meu filho, todo mês guarde pelo menos 20% do que você ganha. Aí quando alguém me fala isso, eu digo, olha, ensine direito isso, porque se seu filho um dia tiver casado com um filho ganhando salário mínimo, ele não vai ficar a subsistência da família, 100 mil por mês. Então o Estado que cobra numa tem condições de... Olhem para essas... Quem você usa mais do... Claro que quem tem menos saúde, quem passa a ter condições de pagar um plano de saúde é uma das primeiras coisas que faz, que é se livrar do SUS. Então as pessoas colhem muitas coisas do SUS. E quem mais paga para o SUS, olhando só para imposto de renda, que eu sei que o SUS tem recursos de várias esferas, esse cara aqui que é pobre quando compra mercadoria tem ICMS, também ajuda o SUS, mas olhando só para imposto de renda, fazendo esse corte só para nossa análise, só para fins didáticos. O cara que tem rendimento mais elevado aqui é quem mais paga para o SUS e é quem menos usa. Eu não vou dizer que é quem não usa não, porque todo mundo pode ter um acidente na rua, foi o SUS que levou, né? Às vezes é tratado o hospital de emergência das cidades, muitas vezes é do SUS o principal, para depois ir para outro. Então, quem menos usa é quem mais paga. Por isso que dizem que o imposto de renda é o tributo Robin Hood. Tira dos ricos para dar para os pobres. E isso é uma finalidade extrafiscal desse tributo que é claramente arrecadatório. Que finalidade extrafiscal? Redistribuir renda.